Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é Coragem diante das dificuldades. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, têm assistido aos meus vídeos, têm deixado comentários também, deixado um like se for possível. Gostaria de pedir que os amigos pudessem me ajudar a conseguir mais inscrições para o meu canal. Agradeço a Deus a feliz oportunidade de novamente trazer uma mensagem consoladora para todos nós. Nas doloridas dúvidas do cotidiano e ao largo das horas que parecem estacionadas sob a imposição de dores íntimas e cansativas que se prolongam, não nos deixemos desorientar, nem caiamos em xingamentos alucinados, porque isso mais complicará a situação. Tempestade alguma existe, tão devastadora quanto demorada, que não se acabe. Claro que quando estamos no meio da tempestade, parece que ela não vai se acabar nunca. É aí que entra a fé, é aí que entra a compreensão, entra a paciência, a confiança em Deus. Porque Deus quer o nosso bem, mas eu tenho que fazer a minha parte. Mas nenhuma tempestade existe, por mais prolongada, por mais dura que ela seja, que não se acabará. Da mesma forma, alegria nenhuma, repleta de bênçãos e glórias, que se não acabe também. Olha que interessante. Precisamos estar atentos, né? Num dia estamos felizes, no outro dia a gente não está tão bem assim. Precisamos estar preparados. A vida nos ensina a necessidade de estarmos sempre atentos a tudo aquilo que acontece conosco, para que a gente não caia facilmente com os problemas que surgem e são tão necessários. Da mesma forma, a saúde perfeita passa, a juventude vistosa desaparece, o sorriso largo termina, a alegria da festa também vai silenciar. Da mesma forma, a tristeza do infortúnio, do problema, vai se extinguir. Da mesma forma, a enfermidade, ela vai ser curada. A miséria muda de lugar. A morte do corpo físico abre as portas da vida em triunfo, porque eu sou um espírito imortal, vivendo mais uma reencarnação. É necessário que nós nos espiritualizemos, que a gente compreenda que a vida não são somente esses anos em que ocupamos esse corpo físico, que, como diz aqui, com o passar do tempo, a saúde ela vai diminuindo, aquela juventude vistosa vai desaparecendo, vão aparecendo as rugas, os cabelos brancos, a dificuldade de andar. Tudo isso faz parte do processo de crescimento, de evolução de um espírito encarnado. Mas a hora que toda a energia do meu corpo físico se extinguir e ocorrer o desencarne, eu permanecerei vivo, porque eu sou um espírito imortal. Todos nós somos espíritos imortais. Por isso que a miséria muda de lugar e a morte abre as portas da vida em triunfo. Do outro lado da vida, no mundo dos espíritos, ou no plano espiritual, eu, o Jorge, continuarei sendo o mesmo Jorge, apenas sem o corpo físico. Mas aquilo que eu sou, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, permanecerá comigo. As minhas memórias me acompanham. O que eu fiz de bom
me acompanha. O que eu não fiz de bom também me acompanha. Porque tudo quanto sucede ao homem constitui-lhe preciosos bens, que o acompanhará na condição de tesouro, que poderá investir, conforme a evolução ou conforme as circunstâncias que lhe cumpre enfrentar nesse processo de evolução. Os que gostariam de ter fortunas alegam intimamente que se as tivessem, que se as possuíssem, mudariam a situação de todos aqueles que sofrem escassez. Mas, no entanto, vemos grandes magnatas que acumulam poder e usufruem da abundância, mas tão fascinados ficam com os bens que esfriam os seus sentimentos em relação ao próximo. Se esquecem do próximo. Muitos não esquecem, mas outros tantos se esquecem. Quantos são aqueles que clamam pela saúde e afirmam, no silêncio do seu coração, as disposições de aplicar a saúde a benefício geral? No entanto, muitos que desfrutam dessa saúde quase sempre a utilizam nos excessos, nas leviandades, com que se comprometem de forma desastrosa. O bem deve ser feito como e onde cada qual se encontre e com o que dispõe. É necessário que a gente tenha coragem diante das dificuldades e não fique esperando um outro momento para que nós possamos fazer a mudança. A mudança precisa e pode ser feita hoje. Não podemos deixar para depois aquilo que podemos fazer agora. Por isso que o bem deve ser feito como e onde cada qual se encontre e com aquilo que dispõe. Pois em razão disso, há situações e acontecimentos de que se não é responsável no momento, devem ser sempre enfrentadas com serenidade, com moderação de atos, por fazerem parte do contexto da vida. Aqui, cada criatura, cada um de nós, nos vinculamos. Nós estamos aqui, encarnados, submetidos a um planejamento reencarnatório que podemos mudar. Não convém, mas podemos mudar. E nós estamos vinculados a essas situações. A vida é o conteúdo superior dado por Deus. E dela, da vida, se deve extrair as formas corretas e prudentes para que a gente retire-lhe os benefícios que a vida nos proporciona. É aproveitar sempre o que de bom a vida nos oferece. As coisas ruins, devemos tirar o exemplo de não fazê-las mais. Um dia sempre sucede ao outro, conduzindo às experiências de que se reveste, formando um todo de valores que programam as futuras obrigações para o ser. Por isso Jesus nos disse: preocupe-se com o dia de hoje. Faça todo o bem, tudo o que você consegue fazer hoje. Não se preocupe com o amanhã, o que não significa irresponsabilidade, mas fazendo corretamente hoje, amanhã eu irei colher o bem que eu tenha feito hoje. Recorre, nas situações diversas, aos recursos positivos de que dispões e aguarda os resultados dessa atitude. E como Deus nos faculta isso? Deus nos deu a vida, nos permite, através das reencarnações sucessivas, o exercício da inteligência. Por isso as transformações extraordinárias que a sociedade vê hoje em dia. Existem dores, sofrimentos ainda, mas os recursos tecnológicos, aquilo que a ciência vem descobrindo,
através do uso da inteligência com a permissão de Deus, é extraordinário. E em todas as circunstâncias, em todas as situações, Jesus é sempre o grande exemplo. Porque Jesus poderia ter liberado todos os enfermos que encontrou pelas estradas, mas não o fez. Se ele quisesse, teria modificado as ocorrências infelizes que o levaram às supremas humilhações e o levaram à cruz. Todavia, ele sequer pensou nisso. Conferiria fortuna à pobreza, ao povo esfomeado que o buscava de forma continuada. Todavia, ele não se preocupou com essa alternativa. Ele poderia escolher para a sua missão somente homens que o compreendessem e lhe fossem fiéis, sem temores nem fraquezas. Mas ele optou pelo grupo de pessoas simples, pessoas extraordinárias. Ele modificaria as estruturas sociais e culturais da sua época. Sem dificuldade, porém, ele viveu aquilo, as estruturas que havia naquela época, viveu-as em plenitude, demonstrando a importância primeira da experiência interior e não dos valores externos, que são transitórios. Jesus poderia apresentar-se em triunfo social. Ele poderia submeter o governante que lhe decidiu a sorte. Apesar disso, facultou-se viver sob as condições do momento, em plena aridez de sentimentos e escassez de amor entre as criaturas. Jesus, no entanto, conhecia as razões fundamentais de todos os problemas humanos e sabia da metodologia lenta da evolução. Ele identificava que o sofrimento pela dor é mais significativo e escutado que o do amor. Amor sempre preterido. Jesus sabia do valor das conquistas superiores do espírito, em detrimento das fúteis aquisições que se deterioram no túmulo. Tenhamos, portanto, amigos e amigas, a coragem de sempre fazer como Jesus o fez. Ante as dificuldades e problemas que passarão, fortaleçamos-nos hoje de esperança para que o nosso amanhã seja venturoso. Por isso o título desse vídeo: Coragem sempre diante das dificuldades. Porque tudo passa. O que fica sempre é o bem que podemos fazer. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.